Capítulo 7. Para o bem ou para o mal, é um nome fácil de lembrar. Troquei muitos outros telefonemas com meu agente em Tóquio e ficou combinado que meu encontro com o cliente misterioso seria marcado para a tarde de terça-feira seguinte. Mesmo a essa altura, ele continuava sem nome. Eu poderia usar parte de meu método habitual de trabalho. Então, no primeiro encontro, ainda não começaria a pintar. Iríamos apenas nos conhecer e conversar por cerca de 1 hora. Para pintar um retrato, é preciso, obviamente, ser capaz de captar com precisão a fisionomia do modelo, ainda que sozinha essa habilidade não seja suficiente. Se o retratista conta apenas com essa capacidade, corre o risco de produzir uma mera caricatura. Para pintar um retrato com vida, é preciso compreender a essência escondida nas feições de cada pessoa. E, em certo sentido, o rosto é como a palma de uma mão. Não nasce pronto. Ele vai sendo construído aos poucos, ao longo dos anos, pelo ambiente externo. Por isso, não há 2 iguais no mundo. Na manhã da terça-feira, arrumei e limpei a casa, decorei a sala com um vaso com flores que colhi no jardim e levei o assassinato do comendador para o quarto de hóspedes, cobrindo a pintura com papel pardo original. Não queria expor aquele quadro para mais ninguém. À 1h05 da tarde, um carro subiu a ladeira íngreme até minha casa, parando sob a marquise diante da porta. O som pesado e rouco do motor ressoou por algum tempo como a garganta de um animal grande e satisfeito no fundo de uma caverna. Devia ser um carro de muitas cilindradas. Quando o motor, enfim, parou, o silêncio voltou a pairar entre as montanhas. Era um Jaguar esportivo prateado modelo coupé. Os longos paralamas encerados refletiam os raios de sol que tinha acabado de surgir por entre as nuvens. Como não entendo muito de carros, não saberia dizer o ano exato daquele modelo, mas não era difícil adivinhar que se tratava de um dos mais recentes, com poucos quilômetros de estrada. Seu odômetro devia estar impecável. Custaria no mínimo 20 vezes o que paguei pelo meu Corolla usado. Para mim, não chegava a ser a surpresa. Considerando que seu dono estava disposto a pagar uma fortuna pelo próprio retrato, não me espantaria nem se ele aparecesse num iate. Quem desceu do carro foi um elegante homem de meia-idade. Usava óculos de sol de lentes verde escuras, uma camisa de algodão branquíssima, não branca, branquíssima, e uma calça de sarja caqui. Calçava boot shoes cor creme. Devia medir pouco mais de 1,70 m de altura. Seu rosto tinha um leve e uniforme bronzeado. Parecia um homem muito asseado e bem cuidado, mas que mais atraiu meu olhar foram seus fartos cabelos, levemente ondulados por uma permanente e absolutamente brancos até o último fio. Não grisalhos ou acinzentados, e sim brancos, como neve que acabasse de cair. Fiquei observando por uma fresta entre as cortinas aquele homem descer do carro, fechar a porta, com o ruído agradável e característico das portas de carros de luxo, guardar a chave no bolso sem acionar o alarme e caminhar até a entrada da casa. Andava com elegância empertigado, usando com precisão cada um dos músculos. Com certeza aquele homem se exercitava todos os dias. Me afastei da janela, me sentei em uma cadeira da sala e esperei até que a campainha soasse. Então, caminhei devagar para atendê-lo. Quando abri a porta, o homem tirou os óculos escuros que guardou no bolso da camisa e estendeu a mão para mim sem dizer nada. Fiz o mesmo, quase por reflexo. Ele apertou minha mão com firmeza, como os norte-americanos costumam fazer. Com um pouco de firmeza demais para o meu gosto,
mas não a ponto de ser um cumprimento doloroso. Prazer, eu sou Menziki. Se apresentou ele com voz clara, como um palestrante que testasse o microfone antes de uma palestra e aproveitasse para cumprimentar a plateia. O prazer é meu. Você disse Menchiki, certo? Isso. Se escreve com os ideogramas men de isenção e chique de cor. Menchiki. Repeti, juntando os dois ideogramas na minha mente. Era uma combinação peculiar. Isento de cor. Não é um nome muito comum. Não conheço quase ninguém, fora a minha família. Mas é fácil de lembrar. Ah, sem dúvida. Para o bem ou para o mal, é um nome fácil de lembrar. Entre, por favor. Com um pequeno aceno da cabeça, Menchiki descalçou os sapatos e entrou. Seus gestos eram elegantes, mas eu percebia neles uma leve tensão. Como um gato em um lugar desconhecido. Cada um de seus movimentos era lento e cauteloso, enquanto seus olhos corriam depressa por tudo ao redor. Que casa agradável! Comentou ele ao se sentar no sofá. É silenciosa e tranquila. Realmente, é um lugar muito tranquilo, apesar de não ser muito prático para fazer compras. Ah, sim, mas deve ser perfeito para o seu trabalho, não? Me sentei na poltrona à frente dele. Ouvi dizer que você também mora na região. Sim, é verdade. A pé seria um pouco longe, mas a distância em linha reta é bem curta. Em linha reta? Curta quanto? A um aceno de distância. Então dá para ver sua casa daqui? Exatamente. Enquanto eu procurava algo para dizer, ele continuou. Gostaria de ver onde moro? Se possível. Se incomoda se eu for até o terraço? Por favor, fique à vontade. Menchiki se levantou do sofá e saiu para o terraço que se abria como continuação da sala de estar. Depois de se aproximar do parapeito, apontou para o outro lado do vale. Está vendo aquela casa branca no topo da montanha com os vidros refletindo a luz do sol? Fiquei sem reação ao ouvir aquelas palavras. Era a mansão luxuosa que eu sempre via quando me deitava em uma das espreguiçadeiras do terraço para tomar uma taça de vinho no fim da tarde. Uma casa enorme e bastante chamativa, um pouco à direita da minha. Fica um pouco longe, mas a um aceno de distância. Mas como você descobriu que eu morava nesta casa? Menchiki aparentou uma ligeira confusão. Não era uma confusão verdadeira, só a representação de uma. No entanto, ele não parecia estar fingindo e sim querendo ganhar tempo. Obter informações é uma parte importante do meu trabalho. Lido com esse tipo de situação. Você trabalha com internet? Exatamente. Para ser mais preciso, a internet também é uma parte importante do meu trabalho. Mas quase ninguém sabe que estou morando aqui. Menchiki sorriu. Se quase ninguém sabe, paradoxalmente, algumas pessoas sabem.
Voltei os olhos para a mansão branca na montanha oposta antes de olhar outra vez para Menchique. Provavelmente era o homem que aparecia quase todas as noites no terraço daquela grandiosa casa. Analisando bem, dava para ver que sua compleição e seus movimentos batiam perfeitamente com aquela silhueta. Eu não saberia dizer quantos anos ele tinha. Pelo cabelo branco como a neve, poderia estar no final dos 50 ou no começo dos 60. Porém, a pele era firme e lustrosa, sem uma única ruga no rosto, e os olhos mantinham o brilho de alguém ainda na faixa dos 30. Por isso, era difícil reunir todos esses elementos e calcular sua idade. Se me dissessem que ele tinha qualquer idade entre 45 e 60 anos, eu acreditaria. Menchique voltou para o sofá na sala. Eu me sentei à sua frente e então tomei coragem. Posso fazer uma pergunta? Claro, pergunte o que quiser. O fato de eu morar perto tem alguma relação com a encomenda do seu retrato? Menchique pareceu um pouco sem jeito. Quando ele ficava sem jeito, pequenas e charmosas rugas apareciam ao lado dos seus olhos. Ele tinha olhos puxados, levemente fundos, a testa larga e elegante, sobrancelhas bem definidas, o nariz estreito e proeminente na medida certa. Feições que combinariam perfeitamente com um rosto pequeno. No entanto, seu rosto era um pouco largo, o que criava, de um ponto de vista puramente estético, certo desequilíbrio. A proporção entre a altura e a largura não era muito boa, embora não desse para afirmar que essa desproporção fosse um defeito. Pelo contrário, era apenas uma de suas características e chegava a ser um pouco reconfortante. Se ele tivesse um rosto perfeitamente simétrico, talvez sua beleza causasse certa antipatia e cautela nas pessoas. Mas aquelas feições tinham algo que tranquilizava à primeira vista, como se dissessem com delicadeza: está tudo bem, pode ficar tranquilo, eu não sou uma pessoa nem tenho segundas intenções. Suas grandes orelhas espiavam pontiagudas por entre os cabelos brancos, passando uma impressão de vitalidade como cogumelos silvestres espiando por entre as folhas caídas numa manhã de outono após a chuva. A boca era comprida e os lábios finos, bem fechados, pareciam prestes a sorrir a qualquer momento. Aquele homem poderia ser descrito como bonito, com certeza. Ainda assim, alguma coisa no seu rosto repelia esse adjetivo superficial, tornando o rótulo insignificante. Tratava-se de um rosto vívido demais, com movimentos minuciosos demais para ser chamado de bonito. No entanto, seus movimentos não pareciam calculados. Eram naturais, espontâneos, e se havia alguma intenção escondida, eu estava diante de um ator e tanto. Mas algo me dizia que não era o caso. Sempre estudo o rosto das pessoas no primeiro encontro e percebo diversas coisas nas suas feições. Já é um hábito. Na maioria das vezes, não tenho prova concreta, apenas minha intuição. De todo modo, como retratista, é justamente essa mera intuição que me auxilia. Sim e não, disse Menchique, voltando para o alto as palmas das mãos para depois pousá-las novamente sobre os joelhos. Esperei em silêncio que ele continuasse. Eu sou o tipo de sujeito que se preocupa em saber quem mora nas redondezas. Bom, para ser mais exato, não é bem preocupação e sim curiosidade. Ainda mais porque nos vemos com frequência através do vale. Embora eu considerasse um exagero esse nos vemos com frequência, não falei nada. Talvez ele tivesse um telescópio muito potente que usava para observar no anonimato a minha casa.
Mas é claro que também não mencionei nada disso. De qualquer maneira, que motivo ele poderia ter para observar alguém como eu? Foi assim que descobri que você estava morando nesta casa. Quando eu soube que você pintava retratos, fiquei interessado e procurei algumas de suas obras. Comecei pesquisando algumas imagens na internet, mas não fiquei completamente satisfeito, então pedi permissão para ver ao vivo 3 pinturas. Não pude deixar de inclinar a cabeça desconfiado ao ouvir essas palavras. Como assim, ao vivo? Pedi permissão aos donos dos retratos. Todos foram muito solícitos. Aparentemente, as pessoas gostam bastante de mostrar seus retratos. Então, quando vi as pinturas ao vivo, lado a lado com as pessoas retratadas, senti algo muito curioso. Conforme eu olhava para os retratos e para as pessoas retratadas, fui deixando de saber qual dos dois era o verdadeiro. Não sei bem como explicar, mas seus quadros produzem um efeito inusitado no observador. À primeira vista, parecem retratos como outros quaisquer, mas quem examina bem percebe algo escondido neles. Algo escondido? Sim, algo. É difícil definir, mas talvez eu arrisque dizer que eles expressem uma personalidade verdadeira. Uma personalidade? Você se refere à minha ou à da pessoa retratada? As duas, eu acho. Creio que se misturam dentro dos quadros, se entrelaçam de maneira tão complexa que não é mais possível separá-las. Não dá para ignorar essa sensação. Mesmo que o observador veja um desses quadros só de relance e siga em frente, fica com a impressão de que deixou passar alguma coisa e acaba voltando atrás para olhar de novo. Foi esse algo que me atraiu. Fiquei em silêncio. Então, eu quis ter um retrato pintado por você e não demorei a contatar seu agente. Através de um intermediário. Isso. Costumo resolver muitas coisas através de intermediários. O escritório de advocacia presta esse tipo de serviço para mim. Não tenho nada para esconder, só prefiro manter o anonimato. Afinal, você tem um nome fácil de lembrar. Exatamente. Sorriu ele. Sua boca se alongou para os lados e as pontas das orelhas se moveram de leve. Às vezes, prefiro que nem saibam meu nome. Ainda assim, o valor oferecido pelo serviço me parece um pouco alto. Como você sabe, o valor é sempre uma questão relativa. Os preços são definidos em função da oferta e da procura. É o princípio do mercado. Se eu quiser comprar alguma coisa e você não quiser vender, o preço sobe. O oposto também é verdadeiro, claro, e nesse caso o preço cai. Sim, conheço o princípio do mercado, mas você precisa tanto assim de um retrato pintado por mim? Talvez eu nem devesse dizer isso, mas um retrato não é algo imprescindível na vida, não acha? Acho, claro, está longe de ser imprescindível.
Mas sou um homem curioso e gostaria de ver o resultado de um retrato meu pintado por você. Em outras palavras, coloquei um preço na minha própria curiosidade. E aparentemente sua curiosidade custa bem caro. Quanto mais pura, mais forte a curiosidade. E sim, ela pode custar bem caro. Aceita um café? Sim, obrigado. Posso servir o que passei agora há pouco? Sem problemas. Para mim, puro, por favor. Fui até a cozinha, servi 2 xícaras de café e trouxe para a sala. Você tem uma coleção notável de discos de ópera. É seu gênero preferido? Na verdade, esses discos não são meus, são do dono da casa. Mas, desde que me mudei para cá, tenho escutado muita ópera, sim. Por dono da casa, você se refere a Tomohiko Amada, certo? Isso. Você tem alguma peça preferida? Refleti um pouco. Ultimamente, por uma razão específica, tenho ouvido muito Don Giovanni. E que razão seria essa, se não se incomoda em contar? Ah, não é nada demais, apenas uma questão pessoal. Também gosto e escuto bastante Don Giovanni. Certa vez, assisti a uma apresentação dessa ópera em um pequeno teatro em Praga. Se não me engano, pouco depois da queda do regime comunista. O teatro era muito pequeno, a orquestra reduzida e sem cantores famosos. Mas foi uma apresentação magnífica. Naquele local, os cantores não precisavam erguer tanto a voz quanto nos teatros grandes, então conseguiam se expressar de maneira muito mais íntima. Não dá para fazer isso no Metropolitan de Nova York ou no Scala de Milão. Lugares assim exigem cantores de renome com vozes poderosas. Às vezes, as áreas ficam parecendo performances de acrobacia. Mas o que as obras de Mozart pedem é um ambiente reservado, como a música de câmara. Você não acha? Nesse sentido, talvez a apresentação que eu assisti no teatro em Praga seja a forma ideal do Don Giovanni. Ele tomou um gole de café. Calado, eu acompanhei seus movimentos. Já tive a oportunidade de ver Don Giovanni algumas vezes em vários lugares do mundo, em Viena e também em Roma, Milão, Londres, Paris, Nova York e Tóquio, com regência de Abbado, Levine, Ozawa, Mazel, de quem mais? Acho que de George Petre, mas curiosamente a apresentação de Don Giovanni que assisti em Praga foi a que mais me marcou, apesar de eu nunca ter ouvido falar daqueles cantores nem do maestro. Quando a apresentação acabou e saí do teatro, uma névoa densa cobria as ruas de Praga. Naquela época, as ruas tinham pouca iluminação e, quando anoitecia, tudo ficava imerso na penumbra. Caminhei sem rumo por aquelas ruas desertas e acabei topando com uma velha escultura. Eu não sabia de quem se tratava, mas tinha todo o aspecto de um cavaleiro medieval. Na hora, tive vontade de convidá-lo para jantar, mas não fiz esse convite, é claro. Na hora, tive vontade de convidá-lo para jantar, mas não fiz esse convite, é claro. Pelo jeito,
Você costuma viajar bastante ao exterior, não é? De vez em quando, a trabalho. Então, como se tivesse se lembrado de alguma coisa, ele se calou de repente. Desconfiei que ele não queria entrar em detalhes sobre seu trabalho. Bom, então, o que me diz? Passei no teste? Aceita pintar meu retrato? Ah, mas não é um teste, apenas uma conversa. Sabe, ouvi dizer que você sempre se encontra com o cliente antes de pintar um retrato e, se não gostar da conversa, não aceita o serviço. Eu olhei para o terraço. No parapeito estava empoleirado um grande corvo que abriu as asas lustrosas e levantou o vôo como se tivesse sentido meu olhar. Sempre existe essa responsabilidade, mas, por sorte, até hoje nunca encontrei ninguém que me desagradasse a ponto de recusar um serviço. Espero não ser o primeiro, comentou Menchique sorrindo. Mas não havia sorriso nenhum em seu olhar. Ele estava falando bem sério. Não se preocupe, para mim será um prazer pintar seu retrato. Que bom! Então ele se calou por um momento antes de recomeçar. Mas gostaria de fazer um pequeno pedido, se permitir o capricho. Encarei mais uma vez seu rosto. Que tipo de pedido? Se possível, gostaria que você me retratasse de maneira livre, sem as restrições de um retrato convencional. Claro, se você quiser pintar um retrato comum, tudo bem. Ficarei satisfeito com um quadro semelhante ao que você já pintou. Agora, fique à vontade. Se quiser fazer diferente, inovar. Inovar? Quero dizer que não me importo com estilo, contanto que você pinte da maneira que tiver vontade. Ou seja, você não se importa se for retratado com dois olhos em um lado só do rosto, como algumas obras de Picasso? Se você escolher essa maneira, não farei nenhuma objeção. Deixo totalmente a seu critério. Mas você penduraria um retrato desses no escritório da sua empresa? No momento, não tenho nenhum lugar que possa chamar de empresa. Então, provavelmente vou pendurar no meu escritório em casa. Claro, se não for problema para você. Não era, naturalmente. Para mim, não fazia muita diferença em que parede meus quadros iam parar. Refleti um pouco antes de responder aquele pedido. Fico feliz com sua proposta, mas não me ocorre nenhuma ideia concreta quando você me pede para pintar de maneira livre. Sou apenas um retratista e há muito tempo sigo o método que estabeleci. Você me pede para abandonar as restrições, mas essas restrições são, em certo sentido, parte da minha técnica. Então, é provável que eu pinte um retrato comum, semelhante ao que fiz até hoje. Seria um problema? Menchique abriu as mãos. Não, problema algum. Faça como achar melhor. Só quero que você pinte com liberdade. Certo.
Outra coisa, se você deseja posar para o retrato, vou precisar que venha diversas vezes ao meu ateliê e passe muitas horas sentado em uma cadeira. Vai conseguir fazer isso? Imagino que você seja um homem bastante ocupado. Não se preocupe, já providenciei espaço na minha agenda. Afinal, posar pessoalmente foi um pedido meu. Virei ao seu ateliê e posarei sem sair do lugar pelo máximo de tempo que conseguir. Podemos aproveitar essas ocasiões para conversar. Você não se importa de falar enquanto trabalha, não é? Claro que não. Pelo contrário, será um prazer. Para mim, você segue sendo um completo mistério. Talvez eu precise de um pouco mais de informações. Menchique riu e balançou a cabeça. Seu cabelo branco se agitou com suavidade, como se o vento soprasse sobre uma campina no inverno. Acho que você está me superestimando. Não sou nenhum mistério. Só não falo muito sobre mim para não entediar as pessoas. Ele sorriu, formando outra vez as pequenas rugas nos cantos dos olhos. Era um sorriso totalmente límpido, sem segredos. Mas não pode ser apenas isso. Pensei. Existia algo escondido naquele homem. Um segredo guardado a 7 chaves em uma caixa, enterrado bem fundo, há tanto tempo que a terra acima já estava coberta de grama macia. A única pessoa no mundo que sabia onde estava essa caixa era o próprio Menchique. Eu não podia deixar de sentir, por trás de seu sorriso, a solidão de quem guarda um segredo profundo. Ainda conversamos por mais uns 20 minutos sobre questões práticas, como os dias em que ele viria e o tempo das sessões. Ao ir embora, ele esticou a mão com naturalidade e eu fiz o mesmo. Pelo visto, começar e terminar os encontros com este aperto de mão firme era o hábito dele. Fiquei olhando pela janela enquanto o Menchique colocava os óculos escuros, tirava a chave do bolso, entrava no jaguar prateado, que lembrava um grande e domesticado animal, e desaparecia com o carro elegante estrada abaixo. Depois fui até o terraço e olhei para a mansão branca no alto da montanha, para onde ele provavelmente estava voltando. Era um homem muito peculiar. Não tinha sido rude nem muito reservado. Porém, no final das contas, não dissera quase nada sobre si. Tudo o que eu sabia era que ele morava na mansão luxuosa do outro lado do vale, trabalhava com alguma coisa que envolvia tecnologia da informação e viajava com frequência para o exterior. E também que era um aficionado por ópera. Mas nada além disso. Eu não sabia se ele tinha família ou não, sua idade, onde nascera, nem desde quando morava no alto daquela montanha. Aliás, eu não sabia nem sequer o seu nome completo, só o sobrenome. Afinal, por que ele desejava tanto que eu pintasse seu retrato? Adoraria atribuir isso a meu talento, à minha reputação, mas, naturalmente, não eram os únicos motivos. Talvez meus retratos tivessem de fato atraído sua atenção em certo grau. Ele não parecia estar inventando toda aquela história. De qualquer maneira,
Eu não era ingênuo a ponto de acreditar cegamente em todas as suas palavras. O que será que Menchique queria de mim? Qual seria seu verdadeiro objetivo? Estaria tramando alguma coisa? Mesmo depois do nosso encontro e da nossa conversa, eu continuava sem resposta para essas perguntas. Pelo contrário, o enigma só havia aumentado. Por que ele tinha um cabelo tão branco? Aquilo não era normal. Teria vivido algum terror profundo, como o pescador que no conto de Poe fica com todos os fios de cabelo branco em uma só noite, depois de ser capturado por um enorme redemoinho? Quando anoiteceu, luzes intensas se acenderam na casa de concreto do outro lado do vale. Uma profusão de luzes. A casa devia ter sido projetada por um desses arquitetos arrojados que não pensa nem por um segundo no preço da conta de luz. Ou talvez o proprietário sofresse de um medo extraordinário do escuro e tivesse pedido uma casa iluminada até o último canto. Seja como for, vista de longe, a residência lembrava um luxuoso farol aceso no mar da noite. Me recostei na cadeira do terraço e fiquei olhando para aquela casa enquanto tomava uma taça de vinho branco. Achei que talvez Menchique aparecesse, mas naquela noite não avistei sua silhueta. De qualquer maneira, mesmo que aparecesse, o que eu poderia fazer? Deveria cumprimentá-lo com um aceno exagerado? Provavelmente muitas coisas se esclareceriam com o tempo. Essa era a única expectativa que eu podia ter naquele momento.